Muito bem, galera, vamos lá então. O assunto agora é difração. Tá? A gente está dentro dos fenômenos ondulatórios e esse é o quarto tópico aqui que a gente vai abordar. Então, vamos lá. Difração está aqui. Tá? Difração. Você já conversou com alguém através do muro? Vimos que nos meios homogêneos as ondas se propagam sempre em linha reta. Tá? Entretanto, em certas circunstâncias, as ondas contornam bordas de aberturas e obstáculos. É por isso que você pode ouvir o que uma pessoa fala do outro lado do muro, ou em uma sala fechada. A esse fenômeno damos o nome de difração. Tá bom? O que é a difração? Então, a difração é o encurvamento, né? Faz curvas, né? Das ondas nas bordas de obstáculos e de aberturas, né? Que a gente também chama de fendas, né? Aberturas ou fendas, cuja dimensão é da ordem de grandeza do comprimento de onda. Vocês vão observar, né? O comprimento de onda das ondas, que o comprimento de onda, né, vai interferir diretamente aí no fenômeno da difração. Bacana? Vamos aqui para baixo, tem uma ilustração. Ei, você pode me ouvir? Tá aqui, né? E o sujeito está do outro lado do muro aqui e com certeza ele vai ouvir, né? Tá bom? Então, por que isso tudo acontece? Vamos ver, tem alguns esquemas, né, que a gente pode estudar para estar compreendendo melhor. Então vamos lá, o fato de conseguirmos ouvir uma pessoa falando do outro lado do muro, sem que a vejamos, é uma constatação do encurvamento das ondas na borda desse muro. Dissemos que a onda sonora sofreu difração, pois ela contornou o muro por cima, possibilitando sua captação por nossos ouvidos. O som parece ser emitido de cima do muro e não do local onde a pessoa se encontra. Muito bem? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Para visualizar esse fenômeno, vamos recorrer às ondas produzidas na água. Então nós temos aqui uma primeira imagem, né, que é o obstáculo na foz do canal do Linguado, próximo às Ilhas dos Remédios e Feia, município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Funciona como uma fenda, resultando no fenômeno da difração. Né? Uma coisa muito interessante, né? Na foz do canal do Linguado. Então, tá aqui, a gente pode tentar aproximar um pouco mais essa imagem, tá? Para obter com mais detalhes aqui, né? O que está acontecendo aqui. Ó. A gente tem todas as ondas que a gente percebe aqui, né? E o que está acontecendo com ela aqui, né? Nessa parte aqui. Todo o processo de difração aqui, né? Desse fenômeno aí. Aqui do outro lado a gente tem também, observe a difração das ondas ao contornar a imagem. Olha que interessante, né? Tá aqui, né? A gente tem a fenda aqui. É muito interessante. Vamos para frente então, vamos ver um pouco mais com cuidado aqui. Deixa eu diminuir mais um pouco. Aí, acho que aí tá bom. Né? Considere novamente a figura anterior. Quando as ondas do mar atingem o obstáculo formado pelas rochas, elas contornam, sofrendo um desvio na direção de propagação. Né? Então a gente vê, né, tudo isso daqui na situação das rochas. Né? Então vamos voltar aqui. O que tem? Nós temos aqui uma sequência, né, de ondas aqui, né, todas elas lineares, a gente pode observar isso, né, tá? A distância, né, entre uma crista e outra aqui, né,
exatamente o comprimento de onda, lembra lá? Essa distância entre uma linha e outra aqui a gente chama de comprimento de onda. Olha lá, ela vem. Nessa parte de cima aqui, né, ela está longe do obstáculo, então ela vai passar retinho aqui, ó, paralela uma à outra. Né? Mas aqui, né, na borda desse obstáculo, aqui a gente tem uma parede, nós vamos ter então o fenômeno da difração, né, acontecendo. Né? Então a propagação ela não vai se dar aqui reta, né? Por conta desse obstáculo você tem aqui, né, uma mudança, né, aí na direção de propagação, tá bom? Olha só o que aconteceu aqui. Muito bem, você viu a curva, né? A curva que as ondas passam a fazer, né, a partir desse ponto do obstáculo aqui, e que vai preencher esse outro lado do obstáculo, né? Vai preencher todo esse lado aqui do obstáculo, mudando a direção, porque vem daqui de cima para baixo, tá? Vamos lá, considere uma fonte externa, por exemplo, uma régua percutindo levemente a superfície da água, emitindo ondas retas que atingem a fenda, né, essa abertura. Então aqui a gente tem uma fenda, certo? Está sendo marcada aqui por essa letrinha D, e aqui também pela letrinha D aqui, que representa a nossa fenda aí, entre dois obstáculos. Se a largura da fenda, né, for menor ou igual ao comprimento da onda incidente, ela contorna o obstáculo. Caso contrário, o contorno será pouco perceptível. Né? Então aqui nós temos aqui a primeira parte do desenho, D, né, que é essa distância. A gente pode ver que essa distância aqui é maior, né? Essa distância entre os obstáculos que forma a fenda, ela é maior aí e menor aqui. Então qual vai ser o comportamento das ondas, né, ao passar por essa fenda aqui? O que vai acontecer? Né? Então aqui nós vamos ter um comportamento, né? Aqui, esse comportamento aqui, quando, né, o D é maior, tá vendo aqui? Né? Quando o D é maior, olha lá, o D é maior que o comprimento de onda. Então se a gente medir aqui a distância entre essas linhas, que é exatamente o lambda, né? Esse é o lambda. Vou assinalar aqui para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, tá? Vocês estão entendendo o que a gente está falando? A distância, né? Por exemplo, dessa linha até essa linha aqui, tá? A distância aqui, ó, essa distância é o que a gente chama de lambda, o comprimento de onda, tá? É o lambda, tá? Então, essa distância aqui, né, ela é menor do que essa aqui, ó, a distância que forma a fenda aqui, ó lá, tá vendo? Então, nesse caso, a gente vai ter um comportamento em que as ondas, né, elas terão aqui um distanciamento sem afetar muito, olha lá, sem afetar muito a direção de propagação. A gente não tem, né? Praticamente só mudou aqui nas pontinhas aqui, ó, né? Tá mais distante. Agora, quando essa distância, né, ela é menor que o comprimento de onda, né? Nós vamos dizer então que a difração é bastante acentuada, né? Que é pouquinho, né? Praticamente é como se fosse a original aqui antes de passar pela fenda, só com pequenas alterações aqui nas laterais. Aqui não. Quando você tiver, então, essa distância for menor que o comprimento de onda, a gente consegue ver claramente aqui, né, que essa distância aqui entre um obstáculo e outro, ela é muito menor que essa distância, que é a distância entre as, né, entre uma crista e outra aqui, né, da minha onda, por exemplo, né, comprimento de onda aqui, tá? Então, nesses casos, olha só o que vai acontecer, nós vamos ter uma difração acentuada, né? Tá? A gente tem aqui todo um contorno circular, tá vendo? E como se fosse, então, concêntrico, né? Esse aqui passa a ser o centro, e aí você tem ali, se você colocar um compasso aqui, se você for riscando, você vai ter né, esse tipo de propagação, né? Que é o que vai acontecer nesses casos. Tá bom?